Olá, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo, seja mais uma vez bem-vinda a mais uma reflexão. Dessa vez, nós temos a nossa querida Gisele dos Santos Schultz retornando para nossas reflexões, e ela hoje vai nos falar sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe. Gisele, seja mais uma vez muito bem-vinda. É com muita gratidão, com muita alegria nos nossos corações que nós a recebemos aqui hoje. Eu Obrigada. gostaria, eu gostaria, de antes de passar a palavra para você, eu gostaria de convidar a todos a fazer a nossa oração de abertura, para que a gente possa receber as inspirações dos nossos benfeitores, para que nós possamos nos sintonizar com os nossos benfeitores. Então, eu gostaria de convidá-los a fazer essa pequena introspecção, pensando em todos os benefícios que nós recebemos, todas as oportunidades de crescimento que nos são dadas todos os dias. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia, bondade, compaixão. Agradecemos, Pai, o dom da vida. Agradecemos o nosso livre-arbítrio. Agradecemos a bênção da reencarnação. E agradecemos também a oportunidade que temos, em todos os momentos, em todos os dias, de poder experimentar um pouco o Evangelho, o teu Evangelho de amor que nos foi trazido pelo Cristo. Nós agradecemos aos nossos benfeitores, em especial aos nossos guias espirituais, aos nossos mentores, todos aqueles que no plano espiritual trabalham para a nossa felicidade, nosso benefício. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos encarnados também que nos auxiliam, mesmo que muitas oportunidades nós não possamos dizer muito obrigado abertamente ou da maneira que queremos dizer. Nós agradecemos e pedimos aos nossos benfeitores que estejam conosco nessa tarde, nos guiando, nos conduzindo, nos intuindo, nos auxiliando a tirar o máximo proveito da reflexão que faremos hoje sobre a condição da Gisele. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Então, Gisele, mais uma vez, é com muita alegria que a gente recebe você de volta aqui. Eu vou passar a palavra para você. Eu não sei se você gostaria de comentar alguma coisa. Da última vez que você esteve aqui, você falou um pouco da sua experiência como espírita na Alemanha. Não sei se você gostaria de falar disso um pouquinho também, ou se você gostaria de passar direto para a reflexão. Eu vou deixar você à vontade, nós vamos deixar você à vontade. Obrigada. E agradecemos, mais uma vez, a tua disponibilidade, a tua generosidade. Eu que agradeço. É uma gratificação, é muito grande, é uma alegria muito grande estar aqui, sabendo que a gente funciona como célula, né? Aqui pela Europa, espalhados pelo mundo, que a gente tenta espalhar um pouquinho, né, da luz do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. E é uma alegria muito grande saber que nós não estamos sós, né? Da mesma batalha que a gente tem aqui, vocês têm aí, tem gente na Polônia, tem gente em Portugal, todo mundo nesse trabalho, né? Que é um trabalho difícil, cansativo, mas que cada vez que a gente percebe que a gente tem conseguido levar um pouquinho de luz, um pouquinho de esclarecimento, já deixa a gente super feliz. É uma alegria muito grande. E hoje eu queria deixar, com relação a esse tema, que a gente converse, que seja uma conversa mesmo, né? Que se algum dos presentes quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade aí, tá bom? Durante a apresentação. Ok. Então, vamos lá. Então, o tema é honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? É um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o mesmo título, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Pode passar. E a referência a essa frase, né? Essa citação a gente tem duas aqui. Primeiro, no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, né? A gente tem
Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E depois a gente tem, e na verdade isso são os mandamentos, e onde a origem deles está no Decálogo, no Êxodo, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ok, então foi-nos prometido uma coisa além, né? Não é o que a gente tem aqui, não é tesouros nessa terra, é a terra prometida, vamos dizer assim, não é só a terra em si, mas é alguma coisa que na época que isso foi dito não era possível de entender, mas hoje a gente já consegue vislumbrar como alegria espiritual, né? As riquezas espirituais. Pode passar. E no texto do Evangelho, a gente tem esse trecho, eu separei para a gente ir conversando sobre ele, que é o mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Para começar. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, a gente não está falando só em amar. Amar é fácil, entre aspas, né? Amar é uma coisa que acontece sem a gente, até sem querer. É uma coisa natural do nosso instinto. Às vezes a gente nem sabe que ama, a gente vai vivendo e amando sem perceber. Mas honrar é diferente. E antes da gente falar do honrar, eu gostaria de parar de novo nessa frase, né, nessa observação de que não é possível amar o próximo quem não ama o seu pai e a sua mãe. A gente fala, o próximo mais próximo é o próximo que está dentro da nossa casa, né? E que é mais próximo ainda do que os nossos pais, que nos deram a vida, vamos dizer assim, né? Que nos criaram, que em algum momento da vida nos ensinaram as coisas que a gente sabe, nos educaram para a vida, né? Então, são os próximos mais próximos ainda. Mas a gente não está falando só de amar, nós estamos falando em honrar. E o que é que significa honrar? Né? Essa é a questão. O que significa honrar, honra? Né? Aí seria no próximo slide, a gente teria umas definições. Olhei aqui no primeiro dicionário do Priberan, honrar significa fazer honra a alguém, conferir honras, distinguir, enobrecer, prestar veneração a. E honra, bem em português de Portugal aqui embaixo, a gente tem que honra é um sentimento do dever, da dignidade, da justiça, conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado, né? Mesmo que dignidade, honradez, probidade, retidão. Também é a distinção que resulta de ações ou qualidades que nobilitam, é o contrário de desonra. Uma pessoa que ilustra uma classe, um país, manifestação de apreço ou de homenagem a alguém, distinção, graça, mercê, privilégio. Então, aqui a gente fica com duas coisas importantes, que seria o enobrecer, prestar veneração, né? E esse sentimento
de dever, de reconhecimento, de respeito, né? Tudo isso tem a ver com honrar. Vamos para a próxima. E aí, eu gostei muito dessa foto que eu encontrei, que mostra em muitas culturas, né, no mundo, as asiáticas, né, principalmente, e muitas outras, a gente vê essa coisa do honrar os pais, do sentido de respeito aos antepassados, e principalmente aos mais diretos, né, muito forte. Em algumas culturas mais do que outras, a gente percebe agora, principalmente a gente que está espalhado pelo mundo, acaba vendo a diferença de comportamento que né? Que muitas culturas têm com os seus próprios pais, em várias fases da vida. Vou falar depois mais na frente a respeito disso, mas é interessante perceber que o respeito e a honra aos pais é diferentemente entendido de acordo com o local e a cultura que a pessoa habita. E nós temos aqui, lá no Evangelho, foi falado em piedade filial, né? Então, a gente tem aqui, quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Então, aqui, só nesse trecho, a gente tem tanta coisa junta, né? Tanta riqueza, que eu até separei em várias outras partes para a gente falar devagarzinho sobre ela. Então, aqui a gente não está falando só em amor, a gente está falando que é amor junto com respeito, amor junto com atenção, com submissão, com condescendência também. E isso não só quando a gente tem 7 anos de idade, né? Quando a gente tem a obrigação de obedecer os pais, na adolescência, quando a gente passa aquelas crises, né, terríveis, mas inclusive também quando nós mesmos somos pais, quando a gente passou da fase de ter a obrigação, que a gente se reconheceria como tendo a obrigação, né, de estar ali batendo continência para os nossos pais. Vivendo longe, 12 mil, 10 mil quilômetros de distância dos pais, né? Mas mesmo assim nós continuamos filhos. E a nossa missão, que se existe a missão dos pais, também existe a missão dos filhos, né? E a gente continua na nossa tarefa. E nessa devoção, nesse relacionamento que não termina, nem com o desenlace, porque a gente está falando de amor, de envolvimento de espíritos e não só de corpos. Aí, vamos esmiuçar isso aí no próximo slide. A gente falou em piedade filial. E aí eu me dei conta de que eu achava que piedade era uma coisa, mas não é só uma coisa que eu achava. Existem outros significados para piedade. Piedade vem do latim pietatis, cumprimento dos deveres para com os pais, a pátria ou os deuses. É um nome feminino. Tem a ver com práticas das leis religiosas, com devoção, e também pode-se entender como vontade de diminuir ou se solidarizar com o sofrimento alheio. Compaixão, dó, lástima e misericórdia.
tem a ver com piedade filial, que significaria, segundo o dicionário, amor aos pais, de acordo com o dicionário Priberan, da língua portuguesa. E eu achei, num outro dicionário, é mais ou menos a mesma coisa, né? O significado de piedade seria um substantivo feminino, demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, tem muito a ver com devoção. Compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia. E é uma virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Mas vendo tudo isso aqui, sobre compaixão, solidarizar-se com o sofrimento, de vontade de diminuir o sofrimento, quando eu leio isso, eu mais vejo uma mãe e um pai do que um filho, né? A gente, como pais, a gente se encaixa muito mais nesse universo, a gente passa a entender muito mais o que significa essa vontade de diminuir o sofrimento alheio do que quando a gente é filho. Porque, lógico que a gente quer o melhor para os nossos pais, lógico, mas só quando a gente é pai e mãe é que a gente consegue entender o que é essa vontade de tomar a dor do mundo para que seu filho não sofra, que é tentar diminuir qualquer tipo de sofrimento na vida dele. E aí, quando a gente fala em piedade, e eu me lembro do início, da origem dessa palavra, pietà, só me vem uma coisa em mente, né? Que está no próximo slide. Que é essa lindíssima escultura de Michelangelo, que está na Capela do Vaticano, na igreja, na Basílica de São Pedro, sem nenhum acento no meu texto, que eu só vejo tudo depois. Essa lindíssima estátua em mármore representa Maria com o seu filho no corpo de Jesus, morto em seu colo. E quando a gente vê essa obra, é uma perfeição, parece que você está vendo, quando eu tive, graças a Deus, a oportunidade de uma vez ver ao vivo. E é um tipo de obra daquelas que a gente sente a vibração, né, do artista. É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Parece que o tecido das vestes de Maria, parece que eles estão realmente... que você encostar vai conseguir levantar. Assim. Mas não só por isso, pela perfeição artística, técnica de Michelangelo, que tinha 23 anos de idade quando fez esse trabalho, mas o significado de piedade, quando a gente observa essa imagem, é muito mais além do que isso. Você poderia passar para a gente, Alexandre? Próximo. Vamos para o próximo. Aí, de modo geral, é possível explicar a escultura Pietà como um momento em que Maria se reconcilia e aceita a morte de seu filho. Se reconcilia com Deus, né? Com o destino. E aí é importante entender a representação do rosto de Maria. Sua aparência é muito mais jovem do que deveria ser para a mãe de um homem de 33 anos, né? Foi a idade com que Jesus morreu no corpo físico, né? Vamos dizer assim. Idade na qual, segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado. Contudo, a intenção de Michelangelo, que Michelangelo teve ao esculpi-la, assim foi o de simbolizar todas as mães. Então, quando a gente fala da piedade, né, nesse sentido de vontade de diminuir a dor do outro, e ao mesmo tempo esse reconhecimento
de devoção a Deus, de entendimento, de aceitação, para mim está muito, representa demais essa obra maravilhosa de Michelangelo e faz a gente entender um pouco que, no caso, a piedade, ela também, lógico que não, esse sentimento grande, enorme, que quase não cabe no nosso peito, é o que a gente precisaria desenvolver também com relação aos nossos pais, não só com relação aos nossos filhos. Essa era a ideia. Então, vamos passar, antes que eu me emocione. E lá naquele primeiro textinho, a gente viu uma das partes foi: ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. E aí vamos por parte. O que é respeito? Amor com respeito. A gente vê ali em cima que eu coloquei que antigamente o respeito muda, né? Antigamente dizia-se que você não respeita seu pai, não, tinha que chamar o pai de senhor, de senhora, né? Mãe, a senhora está aí. Eu lembro que a minha geração atravessou justamente essas fases. Eu comecei, na minha infância, a gente chamava os nossos pais, nossos avós de senhor, senhora. Em algum tempo, atravessou-se essa barreira e a gente podia chamar os pais de você sem levar uma bordoada. Assim, teve um tempo que, se você falasse, mãe, você, pronto, aí era regra, briga em casa. Pedir bênção, né? Benção, mãe. Você sabe pedir bênção, seu avô. Até hoje eu peço bênção à minha mãe. Mas o meu filho não faz isso. Por exemplo, meu filho não me chama de senhora. É até estranho, né? Aqui na Alemanha, as pessoas, já há muitos anos não se chamam pai e mãe de senhor e senhora, inclusive ninguém da família. Apesar do alemão ser uma língua muito formal, e o povo também, você chama seu vizinho de senhor, o policial na rua de senhor. Todo mundo que não é sua família e crianças, você chama de senhor. Mas você, por exemplo, chama... Isso valia a toda a época da vida, você chamar os seus pais, seus avós, de você. Inclusive, no Pai Nosso, em alemão, se fala, por exemplo, a gente em português reza santificado, seja o vosso nome, venha a nós, né? Muito formal. E em alemão, brincadeira, em alemão a gente diz você, Pai Nosso, você que está no céu, a gente chama Deus de você, a intimidade é maior. Então, não tem respeito? Claro que tem, mas é diferente. E o que é respeito hoje varia de lugar, de cultura e de idade. A gente tem assim a relação entre respeito e obediência e respeito e compreensão. Por exemplo, em muitas culturas, respeitar os pais, como é que eu posso dizer? Hoje em dia, meu filho fala comigo, os filhos das minhas amigas falam, tem um relacionamento com eles muito diferente do que a gente tinha. Muitas pessoas com os nossos pais. E muitas pessoas dizem, mas está faltando com respeito. Talvez seja uma forma de... A comunicação é diferente também. A comunicação é mais aberta, né? Lógico que tem gente que não respeita mesmo. Mas o tipo de comunicação é diferente. E o respeito aos nossos pais mais velhos, né? Se você hoje é adulto, tem um pai com 70, 75, 80 anos, será que eu respeito o meu pai também? Não é só pedir bênção, etc. Eu sei respeitar e compreender as opiniões, as atitudes, as decisões, né? Às vezes a gente acha
um tempo que agora meu pai não sabe mais nada, ele está ficando velho, está ficando doido, estou precisando, né? Eu que tenho que cuidar, eu que tenho que tomar as decisões por ele. E a gente esquece que respeito também é entender, aceitar que o outro é diferente. E aí a gente entra aqui em condescendência, né? Condescendência, que tem na mensagem do Evangelho. Anuência é o assentimento aos sentimentos ou às vontades de outro. Então, eu não posso obrigar o meu pai, a minha mãe, a pensar exatamente do jeito que eu quero que eles pensem. Eu não posso obrigá-los a fazer as coisas que eles querem que eu quero que eles façam. Eu me lembro que uma das minhas avós, quando ela desencarnou, ela tinha 96 anos. E um pouco antes de desencarnar, ela foi católica a vida toda, né? Uma família muito católica. E ela tinha o sonho de ser evangélica. Ela tinha o sonho de ser batista. E ninguém deixou na família dela. Porque eles achavam que era bobagem. Então, assim, esse sonho, essa vontade surgiu na velhice já. E ninguém ajudou que ela fizesse que ela desse esse passo. Ela não podia ir com 90 anos para a igreja, né? Sozinha, alguém precisava levar. Aí fala, é besteira, você é católico. Então, assim, né? Cadê aí o respeito e a compreensão aos desejos da pessoa, né? A gente não manda nos nossos pais, nem nas vontades deles. Então, vamos para frente. Aí, em alguma parte do texto do Evangelho, também está escrito... Não, não é isso, não. O amor de filho versus amor de pai. Será que nós podemos amar os nossos pais da mesma forma que a gente ama nossos filhos? Quantas vezes na nossa vida a gente escutou essa palavra, essa frase? Olha, você estava falando, está criticando, mas quando você for mãe ou quando você for pai, você vai entender. Quando você for mãe, você vai ver o que eu estou passando. Né? E aí a gente entende, né? Depois, mas quando a gente é criança e adolescente, a gente só acha que está sendo injustiçado, né? Injustiçado porque os pais não nos entendem. E aí um dia a gente entende também. E aí a gente percebe que honrar ao seu pai e à sua mãe não é só respeitar, mas também é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Então, esses cuidados, que às vezes a gente se sentia injustiçado, pode ser que nossos pais hoje também se sintam injustiçados, voltando para aquela coisa de respeitar as decisões, né? Mas porque ele quer dar um passeio no shopping, na época do corona, por exemplo. A gente tem várias discussões desses tipos, né? E vamos ter muitas outras, né? Por aí, pela vida, porque quando a gente ama, a gente acaba tendo atritos também, né? Por conflito de interesses, de situações, etc. Mas se a gente conseguir você poder dar aos seus pais o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma atenção que você recebeu deles quando era criança, né? Essa minha avózinha, que faleceu com 96 anos, que desencarnou com 96 anos, nos últimos anos dela, ela esteve muito doente mesmo. Assim, os últimos 3 anos foi praticamente uma prova muito grande de estar presa à cama, né? Demente, com Alzheimer, e com muitas crises, etc. E eu era mais jovem,
E elas moravam, minha avó morava do lado da nossa casa, né? E eu não gostava de ver minha avó assim. Então eu tinha discussões com a minha mãe muito sérias, porque ela falava, vai lá ver sua avó, mas eu não queria ver minha avó daquele jeito, né? Ela estava muito mal. Ah, você precisa ver sua avó, você precisa ver sua avó. E tanto que ela insistia que ia aí, quando eu ia, eu ficava um pouco, vovó não falava, não se mexia, né? Nenhum tipo de integração, então aquilo era muito, muito ruim. E uma vez eu me lembro que eu fui com a minha mãe, e a minha mãe, nesse dia, penteou o cabelo da minha avó, fez as unhas dela, arrumou uma roupinha, arrumou ela toda bonitinha. Eu fiquei olhando assim, né? Tipo, não tô entendendo, mãe, o que você tá fazendo? A vovó tá aí o dia inteiro na cama. Ela falou, olha, precisa se lembrar que ela não está consciente, mas o espírito está, né? Ela precisa, isso é uma forma de carinho que você mostra cuidado, você não abandonou a pessoa ali para ela ficar na sua, né? Você está cuidando. E ela disse assim, eu quero, quando a minha mãe partir, ter minha consciência tranquila de que eu cuidei dela, do jeito que ela merece. Então isso me emociona até hoje, né? Que eu espero que eu possa fazer isso pela minha também. Espero que ela não precise, mas carinho e amor é uma coisa maravilhosa que a gente pode dar, né? Vamos passar para frente? Nem sei que horas. Aí, esse era o que eu queria dizer antes. A gente teve, naquele trechinho lá atrás, falando sobre as pessoas que fazem de pai e mãe, né? Não são só os pais biológicos que merecem naturalmente o nosso carinho, nossa atenção e que sejam honrados, né? Nós temos também aqui os pais e filhos adotivos. E é um tema que me emociona muito também, porque é uma forma maravilhosa de amor, né? E o verdadeiro amor independe de laços genéticos. Quando a gente eu sou uma mãe adotiva, e quando a gente é mãe ou filho adotivo, a gente vamos dizer, nós temos aqueles monstros que ficam embaixo da cama, né? São aquelas perguntas que você tem medo que a pessoa faça, ou comentários, né? E dos filhos adotivos, eu acredito que seja muito sobre o passado, sobre o amor, etc. Mas quando você é mãe e pai adotivo, em algum momento você fica assim, ai meu Deus, tomara que ele nunca fale assim, você também é minha mãe de verdade, aquelas coisas, né? que filho adolescente fala, e eles falam, não tem jeito, né? Em algum momento vai aparecer, porque a adolescência, né, é o período que a pessoa faz um estágio para ser capeta mesmo, não tem jeito, é assim, aí a gente vai ter que aguentar. Mas a adoção também é uma forma da gente perceber o quanto o amor é enorme, o quanto o amor é verdadeiro, o quanto o amor transforma a gente, e o quanto a missão de ser pai e mãe é uma missão maravilhosa, porque você entende o que é o amor incondicional. Incondicional, e isso é fantástico. Isso é um sentimento que eu só recomendo, né? Eu recomendo quem um dia puder pensar sobre isso, que pense, viu? Porque é uma coisa maravilhosa. Eu gostaria, eu não planejei isso, mas agora eu fiquei com vontade de fazer. Eu tenho um livro de crônicas chamado A Filha que Nunca Tive. E nesse livro eu fiz uma pequena crônica a respeito dessa coisa da adoção. Eu vou ler um pedacinho, se vocês não tiverem nada contra. Chama-se Mãe Adotada. Eu escrevi esse texto, meu filho hoje está com 16 anos, eu escrevi quando ele tinha 4, eu acho. Antes de dormir, num arroubo de amor, eu disse ao meu filho que ele nunca esquecesse o que eu tinha a dizer.
que o meu amor seria para sempre, independente de onde e como estivermos. E quando ele for um homem, e eu uma velhinha ou uma saudade, mesmo quando ele for um homem, e eu uma velhinha ou uma saudade. Eu disse a ele que, embora eu talvez não fosse a mãe com que ele sempre sonhara, eu era sua mãe verdadeira, que tinha um amor tão grande por ele que nem cabia dentro de mim. E eu pensei que ele nem estivesse mais escutando, que já estivesse dormindo, mas ele me surpreendeu com uma declaração também. Mamãe, eu sonhava com você. Eu encontrei outra, mas eu esperei por você, porque era você que eu chamava no meu sonho. Isso me lembrou muito dessa época do meu filho, que realmente me disse isso, que ele sonhava comigo, e eu sonhava com ele. E isso é o tipo de coisa, essa relação, né, de amor, ela vai muito além da carne, muito além. E isso é fantástico. Então, vamos passar o slide antes que eu chore. De novo. Aí, nós temos aqui a gente tem no texto também falando sobre os pais sem recursos, né? Infelizmente, a vida passa e nem todo mundo tem a chance de ter uma velhice tranquila. E, sobretudo, para os pais sem recursos, é que se demonstra verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si mesmo o que há de melhor, de mais confortável. Infelizmente, a gente escuta histórias assim muito tristes, né? Que a pessoa, não, eu estou cuidando da minha mãe. Aí a mãe, o pai, né, tá lá num quartinho jogado em cima da cama, tendo só uma comidinha, uma coisa mínima, enquanto tá todo mundo super bem. E as pessoas esquecem que talvez eles estão assim na pobreza, né? Justamente porque deram tudo para que eles tivessem uma vida boa, né? Para que a gente tivesse essa vida tranquila, né? Ainda bem quando não os fazem de má vontade, não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será que então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter do que necessitavam, né? Será que é o momento na velhice da gente começar a falar, mas se eu der mais coisas do meu pai, eu preciso viajar, eu preciso comprar minhas coisas, né? Se os pais tivessem pensado assim, o que teria sido da nossa vida? Vamos passar? Mas tem o outro lado, né? Muitas pessoas pensam, mas e os pais descuidados, né? A gente não tem só pai e mãe perfeitos, amorosos, amáveis, né? Infelizmente, nós também sabemos dos pais e mães que descuidam dos seus deveres. Muitos deles não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a eles censurá-los, porque talvez acham merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com bem, se seja indulgente para as imperfeições de outro, se não diga mal ao próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quais maiores não hão de ser essas obrigações e tratando dos filhos para com os pais, né? Se meu pai e minha mãe não me deram esse amor, a atenção, muitos pais e mães a gente vê filhos cuidando deles, inclusive quando são adolescentes, porque os pais são completamente desestruturados. Isso existe não é a nós, não cabe ao filho, né, punir os pais, não é isso. Nós temos na doutrina espírita a explicação de que a vida não começou, essa relação não começou ali. A gente não sabe o que foi que levou
a esse tipo de comportamento. Passa para mim, por favor. Recordemos que se o ensinamento espírita de reencarnação explica muitas vezes a hostilidade de pais para com os filhos e vice-versa, não nos desobriga do dever de promover a reconciliação com os adversários do passado, caso os defrontemos embaixo do teto que chamamos de lar. Se a gente está tendo se a gente recebe como pai e mãe uma pessoa extremamente difícil, a gente pensa como espírita, a gente foi inimigo na outra vida, não vai dar certo nessa mesmo, não, a gente já está cumprindo aqui, mas não é isso, não é só porque eu sei que nós fomos inimigos na outra vida que eu acho isso, que agora eu não preciso me reconciliar com ele, é justamente para isso que a gente veio junto, para a gente aprender a perdoar e a amar, né? Isso aí, passando, por favor. Se a gente sabe que nossos filhos são espíritos, imagine os nossos pais. Nossos pais também são espíritos. E a gente tem que aprender a perdoar. Que o perdão, quando eu vi essa foto hoje, achei fantástica, né? O perdão liberta e a água prende. Em algum momento, a gente percebe, talvez em algum momento da nossa vida, que meu pai ou minha mãe, eles foram terríveis comigo, eles foram injustos, eles foram irresponsáveis, por causa deles eu passei muito problema, eles erraram comigo. Nossos pais, não é porque eles são nossos pais que eles não tem nenhum problema, não tem nenhum erro, não tem nenhum defeito, claro que tem. Mas a gente precisa aprender que a mágoa eterna, minha mãe é terrível, ela fez isso, fez aquilo, meu pai, nossa. Isso é uma pedra que a gente carrega junto na nossa mão amarrada e a gente não consegue mexer mais nada porque está com isso amarrado na nossa vida. A gente precisa se livrar dessa mágoa, a gente precisa perdoar. Podemos ir para frente. Perdoemos os nossos pais, tanto quanto desejamos ser perdoados por Deus e pelos que amamos em nossas faltas. Não sejamos ingratos, jamais. Ai do ingrato, está no texto, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes, desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terás de sofrer o que fez os outros sofrerem. Né? Vamos aprender a perdoar os nossos pais, para que essa relação melhore também, não só nessa vida, mas também numa vida futura, no próximo momento. E muitas vezes a gente tem como a minha mãe teve, né, a alegria, o cuidado, a missão de ver sua mãe e seus pais envelhecendo e poder cuidá-los na doença. E aí é muito importante continuar tendo todo o carinho, porque são momentos, né, muito delicados para a pessoa também, né, quando ela está passando por esse tipo de coisa. Principalmente uma doença tipo Alzheimer, né, que é uma doença que rouba as memórias, fazendo você esquecer das pessoas que você amou a vida toda, mas talvez ela tenha esquecido do seu rosto, mas o amor não vai ser esquecido nunca. Então é importante a gente ter esse cuidado, o que eles teriam com a gente, que eles tiveram com a gente, quando a gente era criança, por exemplo. E quando nossos pais não estão mais aqui? E quando eu entendo que eu preciso perdoar, mas ele não está mais aqui. Meus pais não estão mais na vida física comigo. A gente pode continuar enviando a eles nossos cuidados, a gente pode continuar honrando os nossos pais, mesmo quando eles não estão mais aqui. Enviando cuidados amorosos na forma de oração,
irradiando paz e amor a eles, dizendo a eles o quanto hoje os compreendemos e pedindo a Deus que nos renove em novas existências a chance de amá-los como merecem. Se eu não fui um bom filho enquanto eles estavam aqui, se eu não consegui amá-los, honrá-los como eles mereciam, eu ainda posso fazer isso, né? Enviando, irradiando esses sentimentos, esses pensamentos em forma de oração. Isso aí. Pai e mãe são o nosso passaporte para a vida material, nos facultando a chance de nos materializarmos na Terra, onde evoluiremos para a perfeição e fruiremos mais dia, menos dia, a felicidade que desejamos, né? Então, por isso que temos que ter muito agradecimento, porque eles nos permitem, inclusive, se, como a gente estava falando dos pais adotivos, se eu nunca mais tive nenhum contato com os pais biológicos, mas eles também foram o nosso passaporte para a vida material. Eles também merecem as nossas irradiações de agradecimento, de gratidão. E, por fim, eu acho, não estou sem um documento aqui em mãos, mesmo que a gente tenha o problema dessa reencarnatória de saber que você e o seu pai, você e o seu filho podem ter tido um problema na outra vida, a gente não pode julgar assim de cara, né? Nós temos aqui uma mensagem do Evangelho: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendize alguma coisa que o texto cortou aqui. Mas é isso aí. Que as mães enxerguem, né, que existe esse problema e que um de nós, se os pais não enxergarem que esse problema precisa ser resolvido, que nós, como filhos, possamos enxergar, né? Da mesma forma que a mãe deve abraçar o filho que lhes dá desgosto, nós, como filhos, podemos fazer a mesma coisa, abraçar os nossos pais que nos repelem, que nos dão problema a vida toda e dizer: um de nós errou muito, está na hora de consertar. É isso aí. Jesus nos abençoe. Oi, Gisele. Muito esclarecedor e muito abrangente, né? Com muito pano para manga também, né? Muitas discussões, muitas coisas que a gente pode retirar daí, né? Eu não sei se nós temos perguntas lá no Facebook. Por enquanto, não. Mas eu gostaria de comentar. Primeiro, obrigada, né? Como sempre. E eu estava pensando nessa questão de honrar pai e mãe, né? A palavra que me vem à mente é gratidão. E depois tu trouxe, né, a ingratidão dos filhos né, no texto. E também falou um pouquinho da gratidão. Eu acho que isso, sem querer ser simplista, eu acho que resume bastante, né, a questão do honrar pai e mãe, porque independente do que eles fizeram para nós,
eles fizeram o melhor que eles sabiam naquele momento para nós e fizeram de tudo. É claro, como tu colocou, tem alguns pais que ainda estão num caminho de aprendizado mais árduo, vamos dizer assim, né? Porque está todo mundo aprendendo. Então, às vezes, não correspondem muito, né, como a gente gostaria. Mas daí, olhando para nós, filhos, como tu colocou, e a gente corresponde? Exatamente, né? Porque a gente cria uma expectativa como se eles tivessem uma obrigação conosco, e na verdade a gente é uma família universal, né? Porque o amor é universal, né? E a gente está aprendendo a desenvolver esse amor, claro que ainda a passos largos, né? Muitas vezes, mas a gente está nesse aprendizado. Então, eu sempre, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, uma coisa que eu aprendi e trago isso para mim é muito fácil apontar lá, mas e se fosse o contrário? Como é que seria? Como é que eu, né? Naquela situação, não como eu penso, mas naquela situação, como que eu me comportaria, né? Então, eu trago esse comentário. Isso mesmo. E quantas vezes a gente, depois, quando a gente realmente vai para o outro lado, né, de ser mãe, ser pai, a gente erra tentando acertar. E quantas vezes aconteceu isso na nossa vida também, né? Quantos erros a gente já cometeu enquanto mãe e percebe que pode ser que tenha exatamente acontecido isso com os nossos pais, né? Na vontade de fazer o melhor, você acaba dando um passo na direção errada, mas o amor e a vontade de que desse certo, que seja a melhor coisa, é que motivaram a isso. Tem um comentário aqui no Facebook do GEOL. Eu não sei falar alemão, então não vou nem tentar pronunciar. Mas está dizendo: obrigada, amores, pela explanação de nossa querida Gisele. Ai, obrigada. Muita gratidão. E é uma situação, uma vez um tio me disse que aquilo que a gente recebe dos nossos pais, a gente paga para os nossos filhos, né? E a gente, às vezes, tem essa visão, eu vou dizer assim, até um pouco limitada, porque a gente recebe dedicação dos pais e a gente acha que a gente não deve nada a eles, né? O que é uma postura muito egoísta. E, na verdade, não devemos. Eles fizeram porque quiseram. A gente entende essa questão da responsabilidade. Mas a gente também tem que entender que nós devemos ser gratos. E que a gente, quando olha para um mais velho, vamos colocar assim, né? Seja ele nosso pai, nossa mãe, nossos tios, nossos avós, ou um mais velho, que não seja nosso parente consanguíneo, a gente deveria enxergar ali, poderia enxergar ali, um espírito mortal que, numa encarnação, fez um esforço dentro das possibilidades que ele, no seu processo evolutivo, tem de dar o melhor que ele podia. E a gente, quando é muito fácil a gente criticar, né? Mas é muito difícil a gente se autocriticar, se autoanalisar e se modificar. Então, eu acho que tem essa reflexão, essa reflexão que você fez com a gente hoje, ela chama muito atenção para isso, né? A questão da gratidão. Eu acho, né, do meu ponto de vista, ela vê isso. E não a gratidão só para aqueles que fizeram por nós, mas aqueles que estão fazendo o esforço, que fizeram o esforço. Porque quando a gente faz o esforço para o nosso filho, para a nossa filha, muitas vezes a gente só faz o esforço para o nosso filho, para a nossa filha, e não faz para o filho do vizinho, para o filho do mundo. Mas isso é um processo que nós estamos aprendendo. E vai ter um dia que nós vamos fazer para outros filhos, né, para os filhos do mundo. E aí a gente vai estar mais próximo daquilo que a gente foi criado, né? A gente foi criado para amar, para viver no amor, e não dentro do egoísmo. E eu acho que essa reflexão hoje trouxe tudo isso à tona. E de forma que eu te agradeço muito por isso, porque foi assim, muito legal.
Muito legal. Eu não sei se tem mais algum comentário, se você gostaria. Temos mais um comentário no Facebook do Francisco Mota Sobrão. Muitas vezes um filho só vai saber como é difícil ser pai quando for pai. É verdade. E muitas vezes, eu me lembro uma vez que um primo meu comentou que ele era muito viajado, né? Morava em vários lugares do mundo. Aí, uma época ele voltou, ele não se casou, não teve filhos, mas ele vivia muito fora de casa. E aí ele voltou para perto da mãe dele quando ele já estava com quase 50 anos. E ele disse que quanto mais ele ficava, que ele envelhecia, eu achei isso muito interessante, mais parece que o cordão umbilical apertava, porque aí ele enxergava o que era a mãe dele, o que eram os pais, né? Isso acontece muito com a gente passa, então, assim, uma época criança, a gente ama, quer ficar perto, 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 depois longe, 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 e aí com o tempo você começa a reconhecer que você gostaria muito de estar perto, porque você entende o que é o amor dos pais. A gente amadurece, né? Com certeza. Tem mais aqui alguns comentários do meu pai. Deixa eu ler aqui. Na verdade, um pai é para sempre. Para um pai, um filho nunca deixará de ser aquele ser maravilhoso que amamos, independente de reconhecimento ou não. Amamos de forma incondicional. Amamos sem restrições. Para nós, serão sempre pequenos e sempre nos preocuparão. Verdade. Esse é o instinto, né? Que a gente é consequência do instinto de conservação, né? Que a gente enxerga isso e a gente tem essa preocupação e a gente, com o nosso progresso, né? Nós conseguimos expandir isso, né? Para aqueles que são também, né? Como eu tinha comentado anterior, os filhos do mundo, né? Eu vejo dessa forma. Eu imagino que conforme nós evoluímos, né? Nós aprendemos a amar de uma maneira mais abrangente, mais madura. Com isso a gente vai saindo daquela questão do instinto, como eu comentei, e vai amar como Jesus, né? Como Cristo nos ama. Vou colocar assim, né? Dois extremos. Essa é a minha visão. Pode ser que eu esteja equivocado, mas essa é a maneira que eu vejo isso. Essa questão. Gisele, eu acho que está chegando aquela hora triste. Mais uma vez, muito obrigado. Como a gente comentou, é com muita alegria que a gente recebe você aqui. A gente tem uma satisfação muito grande poder compartilhar esses momentos com você. As suas reflexões, né, já fazem parte, né, do nosso planejamento. Assim, nossa senhora, quando é que a gente vai ouvir a Gisele de novo? É verdade. Então, foi muito legal da outra vez, foi muito legal dessa vez. Muito obrigado. É muita alegria a gente poder receber você aqui. Eu sei que você tem a sua vida, tem a sua rotina, né? O meio da tarde de sábado, talvez aí com complicações e outros compromissos, e a gente agradece a sua disponibilidade, o tempo que você planejou, organizou, né? Preparou a apresentação, se preparou. E, para finalizar, nós gostaríamos de convidá-la a fazer a nossa oração de encerramento, se você não se incomodar. Faço sim. Obrigada. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de falar hoje sobre esse tema fantástico, que é o amor filial e o amor maternal, o amor paternal. Muito obrigada, Jesus. Que a gente consiga entender cada vez mais a importância desses relacionamentos familiares na nossa vida, nas nossas vidas, que a gente leve essa luzinha para nossa família, para o nosso bairro, em volta de nós,
que a gente possa contribuir com esses pensamentos de amor para que a nossa comunidade se modifique, para que a gente consiga entregar amor, positividade a cada um que está escutando o nosso estudo de hoje e aqueles que não tiveram oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Protege as nossas casas espíritas na Inglaterra, aqui na Alemanha, no Brasil, e os nossos lares, onde quer que estejamos. Que assim seja.